Saudações a todos, vamos retomar nosso curso regular de Física Fundamental 1, destinado a estudar o formalismo de Galileu e Newton no âmbito da mecânica clássica. Em outras palavras, este curso se propõe a estudar qual é o formalismo matemático apresentado pela teoria da relatividade de Galileu e pelas três leis de Newton, sobre a dinâmica de estruturas dotadas de massa e como que essa dinâmica é analisada, como ela é mapeada ao longo do tempo, ao longo da variável de evolução temporal e ao longo durante a evolução da variável do parâmetro de evolução temporal e ao longo das coordenadas no espaço euclidiano de 3 dimensões. Então, ressaltando que mecânica clássica é essencialmente dividida em 3 formalismos, a saber, o formalismo de Galileu e de Newton, ou seja, a teoria de relatividade de Galileu e 3 leis da dinâmica apresentada por Newton. Esse é o primeiro formalismo. O segundo formalismo é o formalismo de Lagrange e o terceiro formalismo associado ao de Lagrange é denominado formalismo de Hamilton. Então, nós temos 3 grandes formalismos e aqui nós estamos estudando mecânica clássica no contexto do formalismo de Galileu e de Newton. Muito bem. Então, durante a aula anterior, nós estávamos falando sobre energia mecânica igual a energia cinética mais energia potencial, durante a aula imediatamente anterior a essa. E nós mostramos que, para o caso, quando o caso específico no qual a força é escrita como menos gradiente da energia potencial e a energia potencial não apresenta dependência funcional explícita na variável de evolução temporal, no parâmetro de evolução temporal, então nós temos efetivamente que a derivada parcial da energia potencial em relação ao tempo é igual a zero e, por consequência, a derivada total da energia mecânica em relação ao tempo é igual a zero. Isso permite afirmar que a força é do tipo conservativa, o campo é do tipo conservativo, efetivamente, e a energia mecânica é invariante sob translação do parâmetro de evolução temporal, em outras palavras, sob translação temporal. E, assim, a derivada da energia mecânica em relação ao tempo sendo igual a zero, nós temos energia cinética mais energia potencial igual a uma constante no tempo. Muito bem, agora vamos apresentar muito rapidamente a lei de conservação do momento linear, de forma bastante resumida, pois sobre lei de conservação do momento linear nós tratamos em aulas anteriores, aqui no âmbito da nossa playlist dedicada a estudar mecânica clássica no formalismo de Galileu e de Newton. Ressaltando que essa playlist está sendo exibida, gradativamente sendo exibida, no canal intitulado Professor Damião Meira, IFPA, Campus de Santarém. Canal esse hospedado na plataforma do YouTube e canal que recebe, que congrega e que disponibiliza para todo o público, né, das redes sociais, estudantes, pesquisadores, profissionais, cidadãos de forma geral, disponibiliza cursos, mini-cursos sobre ciências exatas e naturais, ciências exatas da Terra, sobre as engenharias, sobre a arquitetura, e em breve nós estaremos apresentando um conjunto de atividades que certamente contemplará todas as áreas, não é? Gradativamente, todas as áreas do saber científico, todas as áreas do saber humano. Muito bem, então, com relação a esse tópico, quer dizer, a essa grande área da física clássica, denominada mecânica clássica, nós vamos agora falar de forma bastante resumida sobre lei de conservação do momento linear. Lei de conservação do momento linear, e nós sabemos que o momento linear é definido como massa multiplicado por velocidade. Nós sabemos que velocidade é a derivada da posição, do vetor posição em relação ao tempo. Então, nós podemos
podemos reescrever o momento linear como a massa derivada do vetor posição em relação ao tempo. V é o vetor velocidade, R é o vetor posição de uma determinada estrutura dotada de massa m. Então aqui nós temos um sistema de coordenadas cartesiano e aqui um vetor R, vetor posição associado, que designa a posição no espaço tridimensional dessa estrutura dotada de massa m. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, nós temos aqui, vamos admitir de forma geral, um número de forças, não é, sobre as quais nós não trataremos acerca da natureza da força, qual o tipo de força. Mas nós sabemos aqui inicialmente que existe um conjunto de forças, né, que atuam sobre essa estrutura massiva, um conjunto de forças. Então, nós vamos considerar que a força subíndice 1, a força subíndice 2, a força subíndice 3, a força subíndice 4, a força subíndice 5, até a força subíndice N maiúsculo, onde N maiúsculo é um número natural diferente de zero. Então, a força total, é importante recordar que a força é uma grandeza vetorial, certo? Então, aqui nós temos uma soma do tipo soma vetorial, não é uma soma aritmética usual, conhecida no âmbito do espaço dos reais. Então, nós temos uma soma do tipo vetorial e essa soma pode ser expressa aqui por um somatório do subíndice I variando de 1 até N maiúsculo, força subíndice I. E essa força total, conforme a segunda lei de Newton, nós estudamos em aulas anteriores em bastante detalhes, estudamos minuciosa e escrutiniosamente, essa força total é igual à derivada do momento linear em relação ao tempo, associado a essa estrutura dotada de massa m. Então, vamos analisar o caso, nós consideremos o caso no qual a força total é igual a zero vetor. E nós sabemos que zero vetor, de acordo com a álgebra linear, de acordo com a geometria analítica, de acordo com o cálculo vetorial, esse zero vetor é zero I versor, mais zero J versor, mais zero K versor, considerando o espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Então, nesse caso, nós temos como resultado que a derivada do momento linear em relação ao tempo é igual a zero vetor. E isso implica matematicamente que o momento linear é uma constante no tempo. Ou seja, ao longo ou durante a evolução do parâmetro temporal, o momento linear permanece constante. Isso significa que o momento linear no instante t é igual ao momento linear no instante t mais delta t. E isso é igual a uma constante vetorial no tempo. Por quê? Porque o momento linear é um vetor. Então, aqui, essa é uma forma de expressar a lei de conservação do momento linear. A lei de conservação do momento linear para uma estrutura dotada de massa m, uma estrutura pontiforme ou pontual com U dotada de massa m. Muito bem.
reorganizando o enquadramento da câmera do celular para nós visualizarmos o que está escrito aqui nesta faixa, nessa região do quadro de vidro. Então, muito bem. Continuando, vamos falar agora sobre lei de conservação do momento angular. Inicialmente, nós precisamos, aqui mais uma vez, considerar o sistema de coordenadas cartesianas e considerar aqui o vetor posição R, uma estrutura com massa M, e o vetor momento linear. Muito bem. Então, o momento angular é definido como R vetorial P. O que é esse R vetorial P? É o vetor R, produto vetorial com o vetor momento linear. Então, esse é o vetor momento angular. Então, mais uma vez, aqui nós temos MV, esse é o momento linear. O momento linear de quê? Ou de quem? Né? O momento linear de uma estrutura dotada de massa M. E este é o momento angular. O momento angular é definido como vetor R, produto vetorial, operação de produto vetorial com o vetor momento linear. E como que nós definimos o torque? O torque realizado por uma força sobre uma estrutura extensa dotada de massa M. Então, aqui o torque, vamos definir o torque assim, como esse vetor. O torque é definido como a derivada do momento angular em relação ao tempo. Derivada do momento angular em relação ao tempo. Então, cuidadosamente, vamos escrever o torque como a derivada do momento angular em relação ao tempo. E nós sabemos que a derivada em relação ao tempo aplica-se então sobre o momento angular. O momento angular é definido como vetor posição da estrutura dotada de massa M, produto vetorial com momento linear. Então, de acordo com o cálculo diferencial e com o cálculo integral, a derivada do produto de duas funções, a derivada de F1 multiplicado, aqui podemos escrever rapidamente, observação aqui, derivada em relação a x aplicada sobre F1 de x multiplicado por F2 de x. Estaremos demonstrando essa propriedade em um mini curso ou curso regular que em breve estaremos oportunamente ministrando e disponibilizando no nosso canal, intitulado Cálculo Diferencial e Integral e Análise Real. E nesse tal mini curso, nessa tal playlist, nós estaremos fazendo e realizando de forma minuciosa todas as demonstrações que relativas às expressões, às fórmulas, às regras que nós estamos somente aplicando e utilizando os resultados de forma direta. Então, aqui nós temos derivada de F1 em relação a x conserva F2
mais conserva F1 e multiplica pela derivada de F2 em relação a x. Então, fazendo uso dessa regra, nós vamos então agora proceder com o cálculo desta derivada em relação ao tempo sobre o momento angular. Então isso é a derivada em relação ao tempo aplicada sobre R vetorial P, ou seja, vetor posição produto vetorial com momento linear. Então isso é a derivada do vetor posição em relação ao tempo produto vetorial com momento linear, mais conserva o vetor posição e aplica a derivada sobre o momento linear em relação ao tempo. Então, nós sabemos que do cálculo vetorial, nós sabemos que o produto vetorial entre o vetor A e o vetor B é tal que se considerarmos que o vetor B é igual a alfa vetor A, onde alfa pertence aos reais, e nós faremos essa demonstração oportunamente em outra playlist, em outro mini curso. Então nós sabemos que nesse caso o vetor A, produto vetorial com alfa A, esse produto vetorial é alfa, produto alfa constante que pertence aos reais, esse fator numérico, e nós já sabemos, com base no nosso curso, na nossa playlist dedicada a estudar cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões, nós sabemos que esse produto vetorial é igual a zero vetor e, portanto, isso é igual a zero vetor. Então, nós sabemos que o momento linear é definido como massa, velocidade e, portanto, é massa derivada da posição em relação ao tempo. Então, nesse contexto, o torque é igual a derivada da posição em relação ao tempo, produto vetorial da massa derivada da posição em relação ao tempo, mais o vetor posição, produto vetorial com a derivada do momento linear em relação ao tempo. Então, o torque pode ser escrito como massa derivada do vetor posição em relação ao tempo, produto vetorial com a derivada do vetor posição em relação ao tempo, mais R, vetor posição, produto vetorial com a derivada do momento linear em relação ao tempo. Então, esse resultado é necessariamente, vamos continuar. Este resultado, dr, dt, derivado da posição em relação ao tempo, produto vetorial com derivada da posição em relação ao tempo, esse resultado é igual a zero vetor. Isso implica que massa multiplicado com zero vetor é igual a zero vetor. E por consequência, o torque é, então, o vetor posição, produto vetorial com a derivada do momento linear em relação ao tempo. Nós não devemos esquecer que, de acordo com a segunda lei de Newton, a força é igual à derivada do momento linear em relação ao tempo. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, de modo que o torque pode ser escrito como R vetorial força. E então nós vamos encerrar a aula exatamente neste tópico. E aqui nós temos o torque aplicado realizado por uma força sobre uma estrutura extensa, um corpo extenso dotado de massa m. Isso é o vetor posição R, produto vetorial com a força que é aplicada sobre a estrutura extensa dotada de massa m. Muito bem.
Então nós temos momento angular e torque. O momento angular é definido como o produto vetorial entre o vetor posição e o momento linear. Se nós calcularmos a derivada do momento angular em relação ao tempo, nós obtemos o torque. Então vamos encerrar a aula nesse ponto, nesse tópico, neste assunto em particular, e retomaremos oportunamente para dar prosseguimento e continuidade a esse tópico. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado.